사무엘상 30장 말씀을 읽겠습니다. Vamos ver as palavras de 1 Samuel, capítulo 30. Eu irei ler bastante versículos. Irei ler dos versículos 1 ao 20. Dos versículos 1 ao 20. 다윗과 그의 사람들이 제3일에 시글락에 이를 때 아말렉 사람들이 이 남방과 시글락을 침노하였는데 그들이 시글락을 쳐서 불사르고 Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a este ferido e queimado. 그래서 여인들을 하나도 죽이지 않고 다 사로잡아 끌고 자기 길을 갔더라. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. 성에 이르러 먼저 성이 불탔고 자기들의 아내와 자녀들이 사로잡혔는데 Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. 그와 함께한 백성이 울 기력이 없도록 소리 높여 울었다. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar. 아이노함과 갈멜 사는 나발의 아내 되었던 아비가일도 사로잡혔다. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. 마음이 슬퍼서 다윗을 돌로 치자 하니 다윗은 크게 궁금하였으나 그 하나님 여호와를 힘입고 용기를 얻었다. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. 아히멜렉의 아들 제사장 아비아달에게 이르되 청컨대 에봇을 내게로 가져오라. 아비아달이 에봇을 다윗께 가져오매 Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. 묻자고 가로되 내가 이 군대를 쫓아가면 미치겠나이까 여호와께 대도하시되 쫓아가라. 내가 반드시 미치고 정령 도로 차지. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançará e tudo libertarás. 예 다윗이 그와 함께한 600명이 가서 버솔 시내에 이르는 그 뒤뜰인 자들 거기에 머물렀어. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. 400인을 그들로 쫓아가. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. 이렇게 데려다가 떡을 주어 먹게 하며 물을 마시우고 Acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. 그와 뭉치에 뗀 덩이 하나와 큰 포도 2송이를 주었으니 그가 낮사흘 밤사흘 떡도 먹지 못하고 물도 마시지 못하였으므나 그가 먹고 정신을 차리매 Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. 나는 애굽 소녀 아말렉 사는 종이 된 사흘 전에 병이 들며 주인 나를 버렸노라. Então lhe perguntou Davi: De quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: Sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. 우리가 그레 사는 남방과 유다에 속한 지방과 갈멜 남방을 침노하고 시글락을 불살랐노라. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. 내가 나를 그 군대를 인도하겠느냐? 그가 가로되 당연히 나를 죽이지 아니하고 내 주인의 수중에 붙이지도 아니하겠다고 하는 게 맹세하소. 그리하면 내가 당신을 이 군대 길로 인도하겠다. Disse-lhe Davi: Poderia, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: Jura-me por Deus, que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. 블레 사람의 땅과 유다 땅에 크게 탈취하였으면 되나요? 먹고 마시며 춤추는지 E descendo guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. 이튿날 저물 때까지 그들을 치며 약대타고 도망한 소년 400명에는 피한 사람이 없어. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. 하여튼 모든 도로 찾고 두 아내를 구원하였고 Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. 우리의 자녀들이나 빼앗겼던 배소 물론하고 아무것도 잃은 것이 없이 다시 도로 찾아왔고 Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. 또 양떼와 소떼를 탈취하였더니 무리가 그 가축 앞에 몰려가며 가로되 이는 다윗의 탈취한 것이라 하였다. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: Este é o despojo de Davi. 우리가 성경을 읽어보면은 Quando nós lemos a Bíblia, 하나님의 기한 쓰는 종들이 있었습니다. vemos que tiveram muitos servos preciosos de Deus. 늘 기쁘고
좋고 평안한 것만 아니고 Porém, eles não tiveram somente dias felizes e alegres. 고난을 많이 겪게 됩니다. Pelo contrário, muitos passaram por muitas dificuldades, muitas tribulações. 의 경우는 형들이 종으로 팔아 이집트에 종으로 팔려갖고 No caso de José, ele foi vendido para o Egito, né, pelos seus próprios irmãos. 또 나중에는 그 어떤 여자 모함을 받아가지고 감옥까지 가는 그런 일이 있었어요. Depois ele foi até preso, né, por ser enganado por uma mulher. 주님의 종 바울이나 베드로 이런 사람들이 시련이 있었듯이 Assim como os outros servos também, né, Pedro e Paulo passaram por tribulações. 복음을 전하는 동안에 마귀가 여러 번 나를 복음 전도하지 못하도록 시련을 주고 어려움을 준 것을 기억하고 Eu também me recordo de muitas vezes, né, durante essa minha vida de pregar o evangelho, que o diabo de várias formas tentou me impedir de viver essa vida. 그뿐 아니라 우리 같이 복음을 전하는 우리 모든 전도자들이 다 그런 시련을 넘었고 E não somente eu, mas todos nós que hoje vivemos pregando o evangelho, uma vez já passaram por essas tribulações. 하나님 도우신 건 사실이지만 E é um fato que em todos esses momentos Deus nos ajudou. 전에 이야기했던 것처럼 Mas, como nós conversamos ontem, 매를 맞고 감옥에 갇혔을 때 quando Paulo, né, estava ali preso, estava sendo açoitado, nossa, como é que nós poderemos sair daqui? Nós não podemos mais sair daqui. 절망 속에 그들이 빠져 있을 수 있어요. Quando Paulo e Silas estavam ali naquela desesperança, 그다지 반중준의 바울과 신라가 아니지. 우리 가운데 하나님이 계시. 이거 뭐가 문제가 돼? porém, chegando ali, próximo, no tardar da noite ali, eles pensaram, não, Deus está conosco, qual é o problema? 찬송을 하고 하나님 기도하니까 E isso gerou louvor e oração no coração deles. 신이 일어난 문이 다 열리고 맹이 다 풀려. Então, né, Deus fez um terremoto, né, fez com que todas as portas e todas as correntes se abrissem. 보니까 문이 다 열렸으니까 E quando o carcereiro viu aquelas portas todas abertas, 아, 죄수가 다 도망갔구나. 난리 났네. ele sentiu, nossa, e agora? Todos os presidiários fugiram. 칼을 들고 자살해 갔는데 E ele, se sentindo responsável por isso, iria cometer suicídio. 다 여기 있다. Mas Paulo, ele grita, nós estamos aqui. 그래가지고 간수 놀라서 깜짝 놀라 선생들아 우리가 어떻게 구원을 얻었? E o carcereiro, né, ele ficou muito surpreso, foi conversar com eles e depois chegaram a questionar como faremos para receber a salvação. Toda a família do carcereiro recebeu a salvação. 장관한테 내보내서 이제 다윗이 참 바울이 나오는 그 이야기가 있어요. E nós vemos a história, né, de que depois ele é liberto, né, o apóstolo Paulo é liberto. 저도 그렇지만 우리 같이 동역하는 형제자매들이 Foi assim comigo, mas também todos os irmãos que me acompanharam. 듣고 기뻐하고 구원받는 그런 역사도 많이 있지. Sim, tiveram muitos momentos de felicidade, alegria, onde vemos pessoas recebendo a salvação. 이 세상에는 하나님만 있는 거 사탄도 있어가 늘 우리에게 실망을 주고 사역을 못하게 하고 전도를 그만하게 하는 그런 끊임없이 하고 있기 때문에 Mas não existe somente o trabalho de Deus. Satanás existe nesse mundo também. Ele sempre, com as dificuldades, quer nos impedir de pregarmos o evangelho. 저도 예외 없이 그런 어려울 때가 종종 있었어요. Eu também, por muitas vezes, passei por dificuldades. 지내놓고 보면 그때 항상 하나님이 우리를 도우시고 지키고 Mas, quando eu penso hoje, sempre nesses momentos Deus nos protegeu e nos ajudou. 형들에게 미움을 받아가지고 애국의 종으로 팔려갑니다. Só o José foi odiado pelos seus irmãos e vendido para o Egito. 보디발의 아내 그 모함을 받아가지고 감옥에 들어가. E ainda mais, depois ele foi injustamente mandado para a prisão por algo que a esposa de Potifar fez. Então, ele não foi somente preso, 해석하면서 foi levado ali 총리가 돼서 ao rei, interpretou o sonho do rei, 건지고 se tornou no governador, salvou ali o egípcio, o Egito da fome, né? E nós vemos que Deus faz por meio dele um grande trabalho. 성교하는도 지난 과거 여러 가지 어려움들이 있어. Na nossa missão também, no passado, nós tivemos inúmeras dificuldades, 자들이 많았고 tivemos muitas pessoas contra nós. 교회 형제들까지도 대적하는 편에 속해가지고 우리 공개하고 그럴 때가 한두 번이 아니고 Não foram uma ou duas vezes que até os próprios irmãos, membros da igreja, se colocaram contra nós. 때마다 제가 믿음 있는 게 주님은 어느 정도 시련 속에 우리를 건져주시고 도우시는 그런 은혜를 계속 경험할 수가 E a cada momento desse, não quer dizer que eu tive uma boa fé, mas pelo contrário, Deus nos protegeu e nós experimentamos a ajuda e a proteção de Deus. 우리가 하나님의 복음을 위한 일꾼들이 되면 Quando nós somos trabalhadores de Deus para o Evangelho, 유혹에서 막 절망 속에 빠지도록 합니다. Satanás de qualquer forma quer nos afundar em desesperança. 안타깝게 우리 사역자인데 몇몇 사람들은 Só que lamentavelmente, realmente alguns dos nossos ministros, 사역을 떠나고
괴로워하고 있는 분도 없지 않습니다. Tem muitos que, infelizmente, foram enganados por Satanás, partiram do ministério, estão sofrendo hoje. 주님이 함께 하기 때문에 Mas nesse evangelho, já que o Senhor está junto, 사탄의 역사로 절대로 끝나지 아니하고 não vai acabar assim o trabalho de Satanás. 우리가 망할 것 같이 보이고 Parece que nós iremos fracassar. Existem momentos que parece que iremos morrer. 보이도록 생각 잔뜩 집어넣어 Satanás coloca muitos pensamentos para nos fazer pensar que nós iremos fracassar. 그때만 조금 넘기면 Mas se superarem esse momento, 한없는 은혜와 복을 베푼다는 Deus concede imensa graça e bênção. 우리가 주님을 살다가 시련이 겪어지면 Se ao viverem para o evangelho vocês passarem por algum tipo de tribulação, pessoal, não temam. 우리 함께 한 자보다 우리와 함께 한 자 더 크신 하나님이시고 예수님이기 때문에 Porque o grandioso Deus, o Senhor Jesus, está conosco e eles são maiores do que os nossos inimigos. 보면 마귀가 하나님의 욥을 고소합니다. Quando nós vemos na Bíblia, no livro de Jó, o diabo acusa Jó perante Deus. 절대로 마귀에게 욥을 다 맡기지 않았습니다. Porém, Deus nunca o entregou exatamente para o diabo. 그를 시험해라. Deus autorizou, sim, pode tentá-lo, mas não toque no corpo dele. 그 다음에 또 다음에 마귀가 고소할 때 E depois, novamente, quando o diabo o acusou, 손을 대라. Deus autorizou, você pode tocar no corpo dele, mas não toque na vida dele. 항상 한계를 정해놓고 우리가 이길 수 있도록 해 주신다는 거예요. Só Deus, ele sempre limita o diabo e nos permite vitória. 형제들 그 어둠 속에 어려움을 다 겪으면 Mas alguns irmãos, quando passam alguma dificuldade, caem nessas escuridões 계속 절망증만 도르기 때문에 죄송합니다. e ficam presos em coisas desesperançosas que os impedem de pensar em Deus. Ah, eu não consigo mais. Eu não aguento mais. 너 자야. Eu não sou ministro. 그래서 아주 드물게 한 사람 사이 교회를 떠난 사람들이 E assim, muitos irmãos já partiram da igreja. 그분들 또 이야기를 해주고 싶은 마음이 너무 많아요. Eu tenho muitas coisas que quero falar com esses irmãos. Mas eles desligam o telefone. O diabo impede de nós termos contato. É o plano de Satanás. 형제들이 교회를 떠났다 다시 돌아오는 형제들이 점점 늘어가고 있고 Só que hoje em dia, muitos irmãos que partiram uma vez estão voltando novamente. 그나저 앞으로 떠날 사람이 없다고 보이질 않습니다. Eu não sei, mas eu duvido muito que não tenham mais pessoas que irão partir. Isso é um fato. Porque Satanás sempre está testando, sempre está nos tentando. As palavras que nós lemos hoje 하나님의 왕으로 정해놓은 사람 fala sobre Davi, que foi a pessoa escolhida por Deus para ser o rei de Israel. 으로 세운 거 다윗도 알았고 Davi sabia do plano de Deus 도 알았어. e o rei Saul também sabia. 하나님 굴복하는 사람 같으면 Se o rei Saul fosse uma pessoa que se prostrasse perante Deus, ele diria: Davi, vamos conversar um pouco. 내가 볼 때는 지금 내가 왕이지만은 Olha, agora eu sou o rei, 너를 왕을 세우실 것 같다. mas Deus irá te estabelecer como rei. 때문에 언제든지 왕자를 물려줄 테니까 Então, conforme a vontade de Deus, a qualquer momento eu irei te passar o reino. 되고 Então vamos ser próximos. 너 가까이 와라. Se aproxime-se de mim. 또 네가 왕이 될 때도 E quando você se tornar rei também, 너에게 그래 좋게 지내자. por favor, vamos ter um relacionamento próximo. 얼마나 좋을까요? Quão bom teria sido se Saul tivesse essa atitude. Mas Saul, infelizmente, não foi assim. Já que ele era rei, 다윗을 죽일 수 있다고 생각. acreditava que poderia matar Davi. 다윗을 왕으로 세운 걸 알면서도 Mesmo sabendo do plano de Deus de colocar Davi como rei, ele pensava: eu tenho que matá-lo. 오래 가지. Aí eu vou poder preservar o meu reino. 다윗을 죽이려 Ele continuamente tentou matar Davi. 견디지 못해서 Num certo dia, Davi, por não poder suportar, ele fugiu. 그 시글락에서 다윗을 따르는 무리들하고 그 처자들하고 집을 짓고 살았어요. E ele vivia ali, lá em Ziclag, né, junto com suas mulheres e com seus filhos. 전쟁터에 갔다 왔는데 Num certo dia, ele foi numa batalha. 하는 냄새가 나는 거예요. E quando voltou, ele sentiu o cheiro de fogo. 그래서 동네 다 불탔어요. E quando ele chegou em Ziclag, todo aquele lugar estava incendiado. 아이들 다 사로잡혀갔어요. E todas as mulheres, todas as crianças haviam sido levadas. 다윗 따는 600명이 있었는데 Tinham 600 homens com Davi. 다윗 왕 된다더니 왕은 안
안 되고 이러다 우리 자식도 다 죽고 없어졌는데 Mas começaram a questionar Davi, disseram que ia se tornar rei, mas ele não se tornou rei. Pelo contrário, nós perdemos as nossas mulheres, nossos filhos. E assim todos ficaram muito bravos contra Davi. Começaram a pegar pedras 돌로 때려 죽이고 e queriam, né, matá-lo apedrejado. Eles falaram, vamos resgatar nossa família. 이렇게 맞아서 죽게 될 위치에 더 Então Davi estava numa posição onde seria apedrejado e morto pelos seus próprios homens. Só, quando nós pensamos na Bíblia, Davi, aqui ele caiu numa grande desesperança. Mas ele achou forças em Deus. Ele ganhou coragem no Senhor. 이야기가 너무 좋은 거예요. Isso é algo muito bom de se ler. Só aqui na Bíblia, como diz, aqui diz, 8절에 no versículo 6, 백성이 각기 자녀들을 위하여 마음에서 다윗을 돌로 치자 하니 다윗이 크게 궁금하였으나 그 하나님 여호와를 힘입고 용기를 얻었더라. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. 대적하는 모든 힘은 사탄으로부터 Só toda a força que vem contra nós é de Satanás. 지키는 힘은 하나님께로. E todo o poder que nos protege é de Deus. 그럼 하나 기억해야 할 것은 Só uma coisa que vocês devem se lembrar sempre. 하나님 훨씬 더 지혜로우셔. É que Deus é muito superior em sabedoria do que Satanás. 하나님 훨씬 더 능력이 많아. Deus é muito mais poderoso do que Satanás. 사탄이 우리를 공격하고 할 때 난 안 될 것 같고 내가 목회 못할 것 같고 그런 막 절망 속에 빠질 수 있어. Quando Satanás nos ataca, né, nós sentimos que nós não seremos capazes, que nós não poderemos continuar com a missão. 혼자 사탄의 그 시험을 당하면 어렵지만 E se nós aceitarmos todo o ataque de Satanás sozinhos, seria algo muito difícil. 바라보면 Mas pessoal, quem olha para Deus, 능히 그걸 이기게 해주신다. Deus sempre lhes permite vitória. 백성이 각기 자녀들을 위하여 마음이 슬퍼서 다윗을 돌로 치자 하니 다윗은 크게 궁금하였으나 이런 형편에 그 하나님 여호와를 힘입고 용기를 얻었더라. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam de amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas famílias. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Isso retrata as tribulações que o cristão passa. 바울이 빌립보에 보험자나 저만은 귀신 들린 여자 고쳐줬는데 Quando Paulo estava em Filipe para pregar o evangelho, ele curou uma menina endemoniada. 옷을 당해가지고 매를 맞고 옷을 다 찢어벗겨 매를 맞고 깊은 옥에 갇혔습니다. Por isso ele foi acusado, né? Ele foi condenado, ele foi preso, apanhou. 얼마 동안 고통하다가 Então, até um certo momento, Paulo sofreu por isso. 시간이 지났을 때 반중쯤 됐을 때 Mas num certo momento, ali, tarde da noite, 지금까지 형편만 보면 어려웠는데 vendo apenas a situação, ele estava se sentindo em dificuldade. 보면 조금 더 하나님을 바라보니까 Mas ele virou um pouco aqueles olhos, aquela visão para a dificuldade e olhou para Deus. Ah, por que nós estamos presos? Por que nós apanhamos? Por que? O que está acontecendo? Tá, mas Deus está conosco. 끝나지 않아. Deus não vai nos permitir terminar dessa forma. 요셉이 종으로 팔려갈 때 감옥갈 때 그걸 끝처럼 보였지만 Só quando José foi vendido, quando ele foi para a prisão, parecia o fim. 총리가 되게 한 과정이고 Mas foi um processo para fazer dele o governador do Egito. 이스라엘 백성들을 죽음에 건져내 Para que ele pudesse resgatar todo o Egito e, além do mais, dar o início ao resgate de Israel. Era um plano de Deus. 많은 시험을 당했는데 Sim, nós também passamos por muitas tentações. Mas Deus disse, 몸에는 손대지 마. Satan, do not touch não toque em seu corpo. Deus decidiu um limite para Satanás. Não coloque a sua mão na vida de Jó. 복되게 하시고 E depois, novamente, Deus abençoou a vida de Jó. 또 있는 신앙생활하는데 이런 정확한 코스 Só isso é um percurso natural da vida de um cristão. 에도 사단은 어려움을 줍니다. Para nós também, Satanás nos dá as dificuldades, nos dá as tentações. 사탄의 음성만 듣지 말고 Mas nós não escutamos somente a voz de Satanás. 바라보면 Se nós olharmos para Deus, 능히 이겠다는 믿음을 가지고 then you get Deus nos dá a fé de que irá nos dar vitória. 백성이 마음이 슬퍼서 다윗을 돌로 치려 했습니다. O povo angustiado, né, quis apedrejar Davi. 뭐라고 말합니까? Mas o que a Bíblia diz? 다윗이 크게 궁금하였으나 David was Davi muito se angustiou, 여호와를 힘입어 용기를 얻었다.
Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. 이건 사탄이 역사하는 거야. Ah, isso aqui é o trabalho de Satanás. 하나님이 계셔. Mas Deus está comigo. 이거 아무 문제가 안 돼. Então isso não terminará num problema. 바라보면 Se eu olhar para Deus, 하나님은 사탄보다 Deus é maior do que Satanás. 근데 사탄에게 어느 기회를 주었다가 Sim, Deus dá um tempo para Satanás trabalhar. 어려우면 그 다음에 하나님 역사할 기회가 생기는 거야. Só que após as dificuldades, sempre vai ter a obra de Deus. 그 어려움을 겪은 적 별로 없지만 Eu nunca passei por dificuldades extremas, mas também passei por muitas dificuldades. 그럴 때가 있었습니다. Tiveram momentos que me veio a desesperança, 소망이 생겼고 mas Deus sempre me deu esperança. 어려움을 이길 수가 있었습니다. E assim eu pude superar as dificuldades. 백성이 각기 자기들이 인하여 마음에 슬퍼서 다윗도 돌로 치자니 다윗이 크게 궁금하였으나 그 하는 여호와를 힘입고 용기를 얻었다. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. in the Lord his God. 좀 들어보세요. Pessoal, prestem atenção. Na dificuldade, Satanás trabalha, mas depois tem Deus. 어쨌든 Não importa como esteja agora, 영광스럽게 하실 것. Deus irá transformar de uma forma gloriosa. Só em seus corações, se olharem para Deus, termina toda a angústia. 다윗이 왕이 됩니다. Davi, no final, se tornou rei. 그리고 요셉이 총리가 되고 José se tornou um governador. 하나님께서 우리를 세우실 때 Só quando Deus quer nos estabelecer, 사탄이 항상 망할 거 안 될 거리 좌절을 절망하게 만들지요. sempre Satanás vai nos colocar pensamentos, situações para nós nos desesperarmos e cairmos na tristeza, na angústia. Só que nesses momentos, nós devemos olhar para Deus. 돌로 쳐 죽이려고 했어. Sim, todos queriam apedrejar Davi. Deus! Davi, novamente olhando para Deus, ganhou forças. 시겠습니까? Senhor, alcançá-lo-ei. 명령이 죽는 도로 쳐져리라. Sim, persegue, porque de fato alcançará e tudo libertarás. 야적들이 아말렉 야적들이 Então, os amalequitas que haviam levado, 가족들의 모든 아내와 자식들 사로잡아가서 levaram cativos todas as mulheres e as crianças ali de Ziclag. 자기 아내 삼고 싶고 아이들을 자기 종을 삼고 싶어 갔는데 Fizeram isso porque queriam tomar as mulheres como suas esposas, as crianças como seus escravos. 어디 가야 하는지 Mas para onde devem ir? Para onde? Como devem ir? Como podem segui-los? Não tinha jeito. 막 달려가는데 Estavam correndo e viram uma pessoa desmaiada no caminho. 바쁜데 그냥 가야지. Nós estamos com pressa, vamos embora. 난 죽겠는데 Não, mas se deixarmos ali, essa pessoa vai morrer. 부시엄한테 그저 보자. Sim, vamos ver quem é. Eu sei que está ocupado, mas vamos ver quem é. E eles viram que tinha uma pessoa realmente morrendo ali. Alimentou, né, deu água a ele e assim ele retomou a consciência. Perguntou, quem és tu? Por que está deitado aqui? 내가 병이던 사흘 전에 And he says, Ah, eu adoeci há 3 dias atrás. 종인데 E eu sou servo de uma malequita. Eu sou egípcio. 순간이가 우리 여기 던지고 왔습니다. Mas eu fui abandonado porque eu adoeci. 유다 남방을 침노했고 Olha, nós atacamos ali o lado sul de Judá. E também colocamos fogo em Ziclag. Ah, é? 어딘지 아느냐? Você sabe onde estão esses? Sim. 내가 줄래? Você pode nos levar? Não, não quero ir. 다시 그 종으로 가기 싫어. Eu não quero voltar a viver como escravo deles. 종으로 안 주고 Ó, se o Senhor não me entregar a eles e também prometer que não irá me matar, aí eu posso levá-los. 찾아가니까 뭐 E chegando lá, foram direto no local onde estavam e puderam recuperar tudo. 다 빼앗고 Novamente recuperaram tudo. 돌아왔는데 E quando voltaram, já que Ziclag estava incendiada, não tinham mais onde ficar. 다시 헤브론 이스라엘 땅으로 갔어. E Davi novamente voltou para Hebron, lá para a terra de Israel. 다음에 다윗이 이스라엘 떠나고 난 뒤에 블레셋이 이스라엘을 점령했어. E depois que Davi partiu, né, os filisteus atacaram Israel. 블레셋 사람들이 이스라엘 다윗이 이스라엘 겁이 나 못 들어오는데 Os filisteus, sabendo da presença de Davi, com medo não puderam entrar. 다윗이 없으니까 자신 있게 와서 전열했고
사울이 그 전쟁에 죽어요. Mas quando eles estavam cientes da ausência de Davi, eles tiveram coragem e assim naquela guerra mataram Saul. 왕이 되는 거예요. And through Só que nesse período, né, Davi se tornou rei. 시글락이 불타는 이유가 뭡니까? Então qual foi o motivo de Ziclag ter pegado fogo? Deus estava falando, Davi, agora sai daí, volta para Israel, para se tornar rei. Sem saber disso, 왜 사주 앞에 갔습니까? por quê, né? Só questionavam por que as crianças, por que as mulheres foram levadas. the Amalekites 이스라엘 땅에 오니까 and came to Já que Ziclag pegou fogo, eles foram raptados, e depois de recuperá-los, né, Davi voltou, não tinha onde ficar, voltou para Israel e se tornou rei. Sim, passou por tribulação, por dificuldade, mas no final, isso tudo foi um processo para se concretizar a vontade de Deus. Pessoal, servindo a Deus, nós recebemos muitas bênçãos de Deus. 부하 하나 뺏겼으니까 Satanás, já que perdeu um dos seus homens, 우리를 절망으로 끌고 가려고 애를 쓰고 de qualquer forma, ele quer se esforçar para nos trazer de volta pela desesperança. Mas quando nós nos mantemos com Deus, Deus nos protege. 어려움 나한테 실망하고 좌절하지 말고 Só na dificuldade, não fiquem desesperançosos, decepcionados. Pelo contrário, olhem para Deus. 백성이 각기 자기들의 자녀들을 위하여 마음이 슬퍼서 다윗을 돌로 치자 하니 다윗이 크게 궁금하였으나 그 하는 여호와를 힘입고 용기를 얻었다. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. 새로 만난 2022년 O ano de 2022 que estamos recebendo agora. 성경에 넘칠 줄 Tenho a certeza que a graça de Deus será abundante na nossa missão. 복이 넘칠 줄. Eu tenho a certeza que a bênção de Deus estará conosco. 그 전에 우리가 복을 받기 전에 Mas antes de recebermos essas bênçãos, 시련이나 어려움을 줍니다. sim, Deus irá nos permitir essas dificuldades, essas tribulações. 하나님을 바라보면 Nesses momentos, quando, como Davi, se nós olharmos para Deus, 어려움이 아니라 nós iremos perceber que a dificuldade não terminará em dificuldade. 왕이 되는 축복이요. Pelo contrário, a bênção que fez de Davi rei foi a bênção aqui dentro da nossa missão. 버리지 않습니다. Só Deus não irá nos abandonar. Deus deseja estabelecer a cada um de nós. 여러분이 그 하나님을 바라보십시오. Por isso, pessoal, olhem para Deus. 하나님 바라보면 Se vocês olharem para Deus, 힘을 주시고 Deus irá dar novas forças e vocês alcançarão a graça. Eu vou ler novamente o versículo 6. 이 자녀들을 위하여 마음이 슬퍼서 다윗을 돌로 치자 하니 다윗이 크게 궁금하였으나 그 하는 여호와를 힘입어 용기를 얻었더라. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Que palavra incrível, pessoal. Sim, nós podemos nos deparar com várias tribulações, 함께 도우셔서 mas Deus sempre está nos ajudando. 은혜로 축복으로 이끌 전주곡이라는 걸 잊지 마시길 바랍니다. Espero que vocês não se esqueçam que tudo isso é um processo para nos levar para uma bênção ainda maior. It's first Samuel Capítulo 30, versículo 6. 이 자녀들을 위하여 마음이 슬퍼서 and David was Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. 다윗이 크게 궁금하였으나 그 하나님 여호와를 힘입어 용기를 얻었다. because of Porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. 새해도 하나님 우리 앞에 큰 길을 여시고 No ano de 2022 também Deus irá nos abrir grandes caminhos. 가만히 못 있고 시기 나서 우리를 막 절망하고 어려움한테 빠뜨리려고 할 겁니다. Satanás de inveja não irá ficar parado, irá de qualquer forma tentar nos derrubar. 하나님을 바라보고 right then Mas pessoal, olhem para Deus. Dependam de Deus. 그 시험을 we can Porque Deus irá nos permitir vitória. 받는 자리로 옮겨질 것입니다. Irão mover vocês para o lugar da bênção. 말씀 기억하면서 Se recordem dessa palavra. Que o ano de 2020, 도 있고 there will be sim, tenha dificuldades, tenha tribulações, 생각함으로 mas que vocês possam pensar em Deus e possam superar. E assim como Davi se tornou rei, assim como José se tornou governador, 여름이 되시길 바랍니다. espero que todos vocês possam alcançar a bênção que Deus preparou. Quando se depararem com a tribulação, a dificuldade, vocês devem pensar, eu vou receber a bênção. Se vocês crerem dessa forma, não ficarão presos à tentação. Pelo contrário, poderão viver pela graça
e tenho a certeza que poderão gerar muitos frutos. 1년 한 해 동안 도우신 하나님 너무 감사하고요. Eu agradeço muito ao Senhor que nos ajudou no ano de 2021 한 2022년에도 e no ano de 2022 também. 놀라운 복을 준비하셨을 줄 믿습니다. Tenho a certeza que Deus nos preparou uma bênção incrível. Muito obrigado. Vamos orar. 거룩하신 하나님 우리 아버지 앞에 감사합니다. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. 이렇게 적은 시험 하나 이기지 못합니다. We are weak, Nós somos fracos e não podemos vencer numa pequena tentação. we're in difficulty. Na dificuldade, 하나님 바라보니까 찬미하고 찬송하니까 Paulo olhou para Deus e saiu louvor e 하는 역 oração. Na oração, o Senhor trabalhou e ele recebeu a sua graça. Senhor Santo Deus, 많은 복을 받았고 realmente nós recebemos muita bênção até hoje. Recebemos muito a tua graça. Nós recebemos o teu reino como promessa. 많게 하려고 Satanás, de qualquer forma, quer nos decepcionar, nos permite tentações. 하나님이 역사하시는 걸 믿고 Every time Mas cremos que a cada momento desses o Senhor estará trabalhando. E olhando para ti, esperamos ganhar forças. Que nós possamos vencer as tribulações, possamos vencer as dificuldades, 된 저들이 되기를 sermos glorificados pelo Senhor e recebermos a sua bênção. Agradecemos, Senhor, com essa amada igreja, os irmãos, and for our que nation, pela nossa missão, 와 축복이 넘치길 빌며 a tua bênção e a sua graça possam estar sobre todos nós. 감사를 드립니다. Agradecemos 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém.